Segunda Crônicas 20:14. Diz então a palavra do Senhor assim: então veio o Espírito do Senhor. Olha aqui o interessante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu vou pular já por 15. E disse: dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados, e verdes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Eu vou ler por enquanto só até aqui. Glória a Deus. Quando eu estava ouvindo essa palavra e estava meditando, eu comecei a perceber uma atitude desse homem, desse rei Josafá, que estava liderando Judá. E eu percebo que quando alguém chega para ele e diz: olha, Josafá, vem um grande exército contra ti, uma grande multidão. São 3 exércitos, se juntaram 3 exércitos para pelejar contra ti. 3. Quando Josafá escuta, quando ele recebe essa notícia, um temor vem sobre ele, um medo invade o coração dele. A Bíblia diz que ele temeu muito. Quando a gente volta para os versículos anteriores, nós percebemos que lá no capítulo 1, 2 e 3, a gente pode perceber que quando Josafá recebe essa notícia, ele temeu, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Ele sentiu muito medo. E quando ele sentiu esse medo, ele não correu, ele não se escondeu, ele não desistiu, ele não se rendeu, mas ele simplesmente decidiu consultar o Senhor. Quando a gente volta para os capítulos que antecedem os versículos, a partir do versos 1, que quando ele recebe a notícia que tem medo, ele corre, se lança aos pés do Senhor. E quando ele vai para os pés do Senhor, ele começa trazendo à memória a Deus o que ele é, o que ele pode fazer. Ele diz: olha, tu és aquele que é todo poderoso, invencível, e começa a detalhar a força sobrenatural que tinha Deus, ou que tem Deus na verdade. E ele começa a relatar, e ele traz à memória de Deus um fato, que quando foi construído o templo pelo rei Salomão, que quando foi construído aquele templo glorioso, que a glória de Deus invadiu, e que quando eles terminaram, Deus disse: olha, se vir a peste, vocês me adoram aqui, se vir a fome, vocês me adoram, se vir a espada, se vir a fome, vocês me adoram. E Salomão disse: sim, nós vamos te adorar. E aí Deus diz assim: pois quando tudo isso vir sobre vocês, vocês clamarem a mim, se vocês me buscarem, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei a oração que se fizer nessa casa, nesse lugar, e eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. E Josafá traz à memória a Deus. Ele traz a memória, eu fiquei impactado, ele traz na sua oração essa memória. E eu fico impactado a partir do versos 11. Ele
Na verdade, a partir do 10, eu vou ler o 10, o versículo 10. Olha o interessante, a partir do versículo 10, olha o que ele diz na sua oração. Ele está orando a Deus, ele está buscando direcionamento de Deus, mas antes dele pedir o direcionamento, ele começa a trazer a memória. E olha o que ele diz no 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiram passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ele diz assim, olha, esse povo que está vindo aí, e tem alguns deles que quando nós saímos do Egito, o Senhor nos fez desviar dele, para não enfrentar eles, e eles permaneceram vivos. E olha agora a resposta deles, estão lá no vale, esperando o momento para invadir agora Judá. E Deus está trazendo, e ele está trazendo a memória. E aí no versos 11 ele diz assim, nosso Deus, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, meu Deus. Ele disse, e agora? Nós não temos força e nós não sabemos o que fazer. Grave bem essas duas palavras. Força, não temos força. Josafá diz assim, Senhor, agora eles estão subindo. Eles estão subindo. E nós não temos força. Porque, Senhor, é 3 exércitos. São 3 nações contra uma. Já é difícil lutar contra uma nação, imagine contra 3. São 3 exércitos. E eles vêm na intenção de tomar posse do território de Judá. Eles estavam ali preparados, se uniram, se juntaram, fizeram aliança e disseram, vamos lá agora pelejar contra Judá, vamos invadir, vamos tomar. Era uma multidão. Essa multidão era tão grande que Josafá teve medo, se coloca diante de Deus a buscar a sua face, começa a adorar a Deus, buscando Ele, coloca diante dele aquilo que ele é, o que ele pode fazer, traz a lembrança da construção do templo, dizendo, o Senhor não disse, que se um dia a espada, a peste, a fome, o juízo viesse contra nós, o Senhor disse que se nós viéssemos à tua casa e te buscar, o Senhor disse que nos livraria. E agora, gente, que tremendo! Ele olha agora para Deus e diz assim, mas nós somos sinceros, nós não temos a menor chance de lutar contra esse povo, nós não temos força. Ou seja, eles estavam dizendo, o nosso exército é incompatível, é uma luta desleal, não dá para enfrentar esse exército que se multiplicou em 3. Nós somos um. Nós não temos força, nós não temos soldado suficiente, nós não temos arma suficiente, energia para lutar contra esses 3 exércitos. Quem eram esses 3 exércitos? Eram os moabitas, os amonitas e ainda os moradores das montanhas de Seir. Eram 3 povos diferentes que agora se levantaram para destruir Judá. Mas olha o interessante do versículo 12, ele diz, nós não temos força.
ele está reconhecendo. Ele diz: nós não temos força e nem sabemos o que fazer. Não seria exagero da minha parte dizer que o nosso cenário não é muito diferente daquele, onde nós somos muitas vezes, dentro desse cenário, pessoas inúteis. Falando humanamente, nós somos inúteis diante dessa pandemia, diante dessa crise, diante dessa dificuldade, diante dessa praga que está aí. Muitas vezes somos inúteis, não temos força para lutar contra ela, nós não temos dinheiro suficiente. Quem tem muito dinheiro não está se livrando. Aqueles que são ricos, milionários, não estão também se livrando. E não sabemos o que fazer. Nós não sabemos de onde vem, para onde vai e o que vai acontecer. Nós estamos à mercê. Estamos sim simplesmente dependendo da promessa. O que nós temos hoje é uma promessa ao nosso favor. Então não seria exagero da minha parte dizer aqui, não seria exagero da minha parte dizer que estamos num cenário muito parecido. Num cenário que não nos dá habilidade para lutar. Não temos o que fazer. Nós não sabemos. Nós não temos nenhuma tática. Nós não temos nenhum projeto. Nós, a nação, as nações, ninguém tem um projeto. Possa ser que surja nesses dias, eu creio, mas até agora nós não temos um projeto. Nós não sabemos como lidar. Isso é uma verdade. Que há situações na nossa vida que nós nem sabemos como lidar. Nós nem sabemos como enfrentar. Porque não há uma tática, não há um caminho, não há nada. A não ser uma promessa. E é isso que Josafá faz. Quando ele diz: olha, não temos força. Nós não temos força e nem sabemos como enfrentar esse exército. Mas aí quando ele traz a memória, que ele diz: olha, mas o Senhor disse que se um dia acontecer, o Senhor disse que nós deveríamos ir ao templo. Eu quero chamar você que não gosta muito de igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui só para fazer um comentário para você que não gosta muito de ir à igreja. Gente, olha, deixa eu lhe dizer algo. Ir à igreja, adorar o Senhor, é a primeira atitude de um vencedor. É a primeira atitude de alguém que acredita na promessa dele. Porque a promessa dele diz: venha para este lugar, para minha casa. E o povo que se reunir aqui para me adorar, para se humilhar, para se arrepender, eu vou ouvir a oração. A oração que é feita dentro do templo, a oração que é feita na casa de Deus, ela é uma oração privilegiada. Ela é uma oração que ela tem prioridade. Ela tem prioridade, é uma oração de prioridade. Quando nós vamos à casa de Deus e nos colocamos na sua presença como adorador, temos prioridades no receber, porque a promessa disse: vá na minha casa, porque essa casa foi construída para um fim, para o meu povo, quando ele se sentir ameaçado, quando ele se sentir desprotegido. Aqui é o lugar para ele vir e me buscar e me adorar, e eu vou ouvir a sua adoração e vou me manifestar e vou sarar o teu coração e sarar a terra. Vou purificar a tua vida e sarar a terra. Eu vou destronar o diabo. Por isso que Deus gosta, irmão. Deus ama a igreja. Essa história das igrejas está fechada. Isso não é de Deus, não. Mas não vai. Isso é uma questão de tempo. Já já nós vamos voltar. E quando você tiver a oportunidade de ir à igreja, vá. Vá na igreja. Você não sabe o quanto você agrada o coração de Deus quando você vai à igreja. Você não tem ideia do que isso representa no mundo espiritual.
Você sai da sua zona de conforto e é a igreja. Tem pessoas que nem conseguem, dentro de casa. Dentro de casa não consegue ir à igreja. Dentro de casa tem dificuldade de ligar o celular, a televisão, para ouvir o pastor pregando. Tem pessoas que ainda têm dificuldade dentro da própria casa. Gente, meu Deus. Mas vamos voltar para o contexto. Então Josafá, no versículo 12, ele faz essa apresentação a Deus, que não tem força e nem tem habilidade para enfrentar esses 3 exércitos. E ele continua no 13. E todo Judá estava em pé. Agora que nós vamos entrar no 14, né? Porque o Espírito de Deus se apoderou de alguém. E estavam todos em pé, como também suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Ou seja, o povo inteiro foi para a casa de Deus. O povo encheu, ficaram do lado de fora, ficou uma multidão ali. E naquela hora que Josafá está terminando sua conversa com Deus, se levanta um adorador. No meio daquele clamor se levanta um levita. Esse homem que se levanta aqui, que ele é da geração de Asaf, eles eram adoradores. E quando ele se levanta, o Espírito de Deus se apodera dele. Ele é visitado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apodera dele. Ele se embriaga do poder e ele diz: eu tenho uma profecia. Eu quero profetizar. Escuta, ó Israel, Judá e Jerusalém. Escuta o que o Senhor está mandando dizer. Escuta a voz profética. Escute. E aqui sai uma voz profética dizendo: dai ouvidos, no 15, dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Olha a voz que se levanta no meio do arraial, no meio da adoração. O Espírito de Deus escolhe quem? Um levita. Quem é levita aí? Você é levita? Bota a tua vida em ordem, levita. Porque é você que Deus quer usar. É você que no meio de uma adoração, Deus quer te usar. Você está entendendo, levita? Põe a tua vida em ordem. Aleluia. Porque você tem uma função no arraial de Deus. Você tem uma função. Você não está aí por acaso. Você não foi levantado por acaso. Deus não te deu esse dom para você adorar outros além de Deus. Deus te deu para você ser um adorador do Senhor. Então ele se levanta. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Quem era Jaaziel? Era um levita. E esse Espírito Santo se apoderou dele. Era o Espírito do Senhor, se apoderou e diz assim: espera aí, Josafá. Espera. Tem um recado da parte de Deus. Não vos assusteis. Não tenha medo dessa multidão. Porque essa peleja não é sua, é de Deus. Irmãos, tem luta na nossa vida. Tem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que de fato não teremos como enfrentar, não teremos força e nem saberemos como enfrentar, mas é assim que Deus age, porque são cenários prediletos, são momentos especiais na nossa vida para manifestação da glória de Deus.
E ele disse: olha, não tenha medo, Josafá. Você está vendo esses 3 exércitos aí? 3 nações, 3 povos. Mas deixa eu lhe dizer, eu vou pelejar por você, diz o Senhor. Aleluia. Você sabe quando é que o Senhor luta por ti? Quando você não sabe o que fazer. Quando você não tem mais nada a fazer. Quando você já fez tudo. Quando você já não tem mais nada na manga. Acabou. Todas as ideias já se foram. Todas as possibilidades já se foram. É nessa hora que Deus quer fazer um milagre. É nessa hora que Deus quer vir dizer assim: senta aí. Deixa eu lutar um pouquinho por ti. Acabou tua força? Tem mais força não? Só tem uma coisa, não desista. Tome posição. Porque foi isso que o profeta falou. Ele diz: amanhã descereis contra eles. Amanhã, Josafá, tu vai pelejar, tu vai descer contra eles. Mas eu vou pelejar por ti. Mas é preciso você tomar uma posição. Tome posição, igreja. Aleluia. Eu vou te dizer qual foi essa posição que o profeta disse que ele tinha que tomar. Vamos lá. Então descereis contra eles, e eis que sobem a ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados, tome uma posição, desça, mas fique parado esperando o meu comando. E vede a salvação que o Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E ele continua: não temas, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele dá uma instrução, o Espírito vem, profetiza e diz: olha, Josafá, não tenha medo. Eu sei que tu não sabe o que fazer, então eu vim para te dar direcionamento. Eu vou te dar direcionamento. Escuta. Escuta o que é que tu tem que fazer. Amanhã tu vai descer. Mas tu vai tomar uma posição. Tu vai ficar posicionado e vai assistir. Porque quem vai pelejar é eu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sou eu que vou pelejar. Você vai só assistir. Então Josafá se prostrou. Olha que interessante. Então Josafá se prostrou, o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Quando Josafá, olha interessante, quando Josafá recebe a primeira notícia, tem medo, ele não corre. Qual é a primeira atitude de Josafá? Buscar o Senhor. O Senhor lhe dá direcionamento, o Espírito Santo de Deus vem sobre um levita e dá direcionamento a ele. Quando termina de dar direcionamento, ele poderia ficar à vontade, né? Batendo no peito, eu sou o cara. Não! Ele se lança juntamente com o povo. Ele diz: vamos adorar a Deus, vamos adorar, vamos adorar. Por quê? Porque ele passou a acreditar exatamente na promessa. A promessa foi validada naquela oração. Quando ele faz a oração nos primeiros versículos, trazendo à memória o que Deus é. E agora Deus manda, envia o seu Espírito no meio do arraial, toma posse de um levita e ele profetiza. E aí agora ele se enche de fé. Agora ele não tem mais medo. O medo foi embora. É natural, irmão. Quem não ficou com medo dessa pandemia? Quem não teve medo? Quem não se assustou? Gente, quem não teve? Mas quem foi buscar o Senhor, glória a Deus, botou o medo para ir embora. Aqueles que se dedicaram, aqueles que
que se lançaram nos pés do Senhor, aqueles que continuam buscando, aqueles que continuam se alimentando da promessa, esses estão de pé. Esses estão apostos, esperando a resposta do Senhor, esperando o livramento, porque Ele diz: eu estarei convosco. Essa batalha não será? Essa luta não será? Oh, glória a Deus. Gente, que tremendo. Você já pensou em ir para uma guerra e você assistir a guerra? Você vai para lutar, mas quando chega lá, Deus disse assim: assista. Assista. Me veja como é que vence. Oh, glória a Deus, que tremendo. E aí ele continua. Vamos pro eu li o 18. E aí eles começam a adorar. E levantaram os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Gente, olha que tremendo. Josafá se lança nos pés do Senhor e ainda levanta uma equipe de levitas para louvarem com voz muito alta, para eles tocarem o céu na sua adoração. Por isso, gente, que ir à casa do Senhor, adorar a Deus é algo tremendo. O culto não pode ter sua palavra, o culto tem que ter adoração, tem que ter louvor. O louvor prepara. O louvor prepara, o louvor tem uma função. Nós vamos ver já aqui. O louvor tem uma função tremenda. E aí começam esses músicos levitas, começam a adorar. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saíram Jeosafá e pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Escute, agora quem está falando é Josafá para a nação. E aí ele diz: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aqui está uma das frases mais famosas na boca de pastores e irmãos. Creia em Deus e estará seguro. E creia nos profetas e prosperareis. Gente, Josafá começou a entender. E ele entendeu esse homem que está falando aí. Josafá foi humilde porque ele era o rei. E se Deus tivesse que falar, teria que ser através do rei, do profeta ou do sacerdote, menos do levita. E aqui, quem é selecionado para trazer a voz profética? Os levitas. Os levitas. E aí Josafá agora diz: olha, agora vamos crer em Deus e vamos acreditar também no profeta. Vamos acreditar nesse levita que profetizou, que abriu sua boca. O que ele está dizendo vai acontecer. Eu senti, foi Deus que falou através dele. É o Espírito de Deus que está sobre ele. Nós vamos acreditar. Deixa para você. Você que só acredite no profeta que está sobre a tua vida. Acredite na unção profética que está sobre a tua vida. Quando o profeta falar sobre a tua vida, creia. Porque se você crer, você vai prosperar nela. Você vai prosperar. Você vai estar seguro na promessa de Deus e vai prosperar na profecia do profeta, do sacerdote. Então Josafá conscientiza todo mundo aqui. Ele traz todo mundo à consciência. Agora veja o poder de Deus. No 21. E aconselhou-os com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem. Olha a atitude de
e aconselhou e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Oh, glória a Deus. Tem um louvor, né, do Gilmar Brito, Majestade Santa. Nós vamos já cantar esse louvor. Majestade Santa. E saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque sua bondade, sua benignidade dura para sempre. Ou seja, os levitas, eles saíram na frente, louvando, glorificando a Deus, dizendo que ele era santo, que a sua majestade era santa. E saíram na frente daqueles que estavam armados, daqueles que carregavam um arco, a lança, o escudo, a flecha. Ele sai na frente, porque a gente pode perceber que a arma que mais poderosa é o louvor, é a adoração. É a arma poderosa, é uma arma de guerra mais poderosa, é o louvor, é a adoração. Que não falte adoração nos teus lábios, igreja. Que não falte adoração ao Senhor, aleluia. E ele sai na frente louvando, cantando, louvando ao Senhor, pois enquanto eles, olha o interessante no 22, ele sai cantando, dando glória ao Senhor. E no 22 diz assim: e enquanto começaram a cantar louvores. Gente, enquanto eles começaram a cantar louvores, olha o que aconteceu. E o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia. Gente, que tremendo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Glória a Deus. Preste atenção. Josafá dá um comando para o povo sair à peleja, de acordo com o que o profeta tinha falado. E Josafá tem uma atitude. Coloca os levitas na frente. E qual é a arma dos levitas? Louvores. A arma mais poderosa. E quando eles começam a cantar louvores, escute isso, quando eles começam a adorar, quando eles começam a invocar o nome do Senhor, dizendo, clamando quem Ele é, dizendo a sua natureza, proclamando o seu poder, quando eles começam a cantar, oh aleluia, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a mover os céus, o Senhor começa a preparar seu plano de vitória em favor de Josafá. Oh, aleluia! E Josafá coloca lá os levitas, e os levitas saem marchando na frente daqueles que estão armados. Poderia estar lá atrás se protegendo, mas estão na linha de frente, porque eles têm uma arma que é mais poderosa do que um arco, mais poderosa do que um escudo, mais poderosa do que uma lança, mais poderosa do que uma flecha. Eles têm uma arma muito poderosa nessa hora. Essa arma chama-se louvor. Chama-se adoração. E quando eles saem na frente adorando, quando eles começam a adorar, Deus se levanta. E Deus começa a traçar um plano para desbaratar os 3 exércitos que estavam vindo na direção de Josafá. Oh, aleluia. Olha o capítulo 22, o versos 22. E enquanto começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, aí o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe e dos da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, destruídos, aniquilados. É o que, pastor? Sim, você lembra do que o profeta falou? Vocês vão descer, mas vocês não vão pelejar. Mas vocês precisam tomar posição. E Josafá entendeu.
Ele entendeu que se ele não podia puxar da sua espada, se ele não podia lançar uma lança, se ele não podia dar uma flechada, se ele não podia nem se defender, ele diz assim: mas tem uma coisa que nós podemos fazer, que nesse momento tem algo que nós podemos fazer. Vamos guerrear no mundo espiritual, vamos louvar, vamos glorificar. Talvez você esteja nesse momento que não pode fazer nada, mas não deve se calar. Você tem uma arma poderosa ainda que se chama adoração. Você tem uma arma de guerra que é poderosa que se chama adoração. O Senhor quer te usar na adoração, porque quando você entra na adoração, você começa a mover os céus. O Senhor entra em ação e começa a desbaratar todo o exército, todo aquele que se levanta contra você. Todos que são contra você serão aniquilados quando você entender que a tua adoração é poderosa. Quando você entender que a adoração é algo que faz a diferença no momento de crise, de dificuldade. Adoração é algo que faz a diferença no momento de crise, no momento de pânico, ou até mesmo no momento de medo, como Josafá teve. Adoração é a chave. Adoração. No 23. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se e ajudaram uns contra os outros a destruir-se. Você sabe o que é que Deus faz? Se juntaram. Começaram, os três exércitos que estavam unidos começaram a lutar contra si. E quando foi que eles fizeram isso? Quando Judá se levantou em adoração. Quando Judá se levantou em adoração. Eles se levantaram em adoração. Para você entender o quanto a adoração é importante. Para você entender que no culto, a adoração tem que vir primeiro. Para você entender por que tem que ter adoração. Porque Deus começa a agir na adoração. E tem pessoas que quando vai à igreja, o louvor está acontecendo e a pessoa não está nem... Chega no culto na hora da palavra, né? Não vou não, porque aquele louvor, fulano está cantando, né? Olha para quem está cantando, para quem está louvando. Faça isso não. Seja o primeiro a chegar para adorar. Porque enquanto você está adorando, a glória de Deus está se manifestando. O poder de Deus está acontecendo. Deus está movendo. Deus está trabalhando. Oh, aleluia. E quando você se preparar para ir lutar, você vai chegar lá e não vai encontrar ninguém para lutar, porque o Senhor já fez todo o trabalho. É meu somente todo o trabalho. Você conhece? É do Senhor todo o trabalho. Ele que faz. É Ele que faz. E aqui está o exército. E quando eles olham, no versículo 24. Nisso chegaram Judá. Chegou Judá à atalaia do deserto. Aqueles que ficavam olhando, os atalaias chegaram. E eles olharam para ver como era que eles tinham que fazer, se eles tinham que lutar, o que era que Deus ia fazer. E quando eles olham, oh aleluia, gente, isso é tremendo. Quando eles olham, eles não veem um em pé. Eles não veem ninguém em pé. Eles olham e está todo mundo morto. Está todo mundo no chão. Olha o 24.
Nisso chegou a Judá o atalaia do deserto e olharam para a multidão, que era uma multidão que vinha, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou, nem um sequer. Não sobrou ninguém. Quando Deus diz, eu vou lutar por você, Deus vai lutar por você. Entenda que se Judá descesse para pelejar contra aquele exército, Judá não ia dar nada, ia perder. Mas aí se levanta o profeta e diz, vejam o que eu vou fazer. Porque essa luta não é sua, essa peleja, essa batalha não é sua. Irmãos, quando tudo foge do teu controle, quando tudo escapa da tua capacidade, quando tu não tem mais o que fazer, quando você olha para os lados, quando você olha para o que está ao teu redor e você chega a uma conclusão, eu não sei como fazer. Simplesmente, eu não sei. E aí o Senhor disse, é a minha hora. Você não sabe o que fazer? Mas o Senhor está dizendo, eu sei o que fazer. Tome sua posição. Não desista. Continue na sua posição de adorador. Continue na sua busca pela face do Senhor. E aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. Ah, vai fazer sim. Não tenha dúvida. Josafá teve questão de enfatizar. Ele, antes de saírem à guerra, antes deles saírem, Josafá diz, olha, espera aí. Nós precisamos crer em Deus porque nós precisamos estar seguros nele. Mas nós precisamos também acreditar na voz profética. Porque a voz profética vai nos fazer prosperar nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos desafios. A voz profética, ela é uma voz de direcionamento. Ela é uma voz que dá o norte. E quando você não tem essa voz profética, você não sabe o que fazer. Não sabe. Não sabemos, na verdade. Mas quando tem uma voz profética sobre a nossa vida, nós sabemos exatamente o que fazer. Porque há direcionamento na voz profética. Creia em Deus e esteja seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Aleluia. Então o Senhor foi lá e dá uma ordem agora. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Toda guerra tem um despojo. Gente, eles passaram 3 dias recolhendo o despojo. O que é o despojo? Era as espadas, eram as armas, era o ouro, os utensílios, era aquilo que era de valor que aqueles 3 exércitos possuíam. Eles passaram 3 dias e ainda não pegaram tudo que podiam. Olha, 3 dias, o povo de Judá catando despojo, a recompensa da guerra, tudo que eles possuíam. Judá foi lá e pegou tudo, ouro, prata, tudo, tudo. Toda guerra tem um despojo, e quem vence a guerra tem direito ao despojo. Tem um despojo te aguardando. Não desista da tua guerra. Não desista da tua batalha. Não desista, porque o Senhor é que vai pelejar por você. Amém? E quando termina, tem muita coisa aqui, a gente não dá para passar tudo, né? A gente escolhe os pontos que mais tocam a gente. E vieram Josafá, o seu povo, para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, e assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que nem podiam levar.
E em 3 dias saquearam o despojo, porque eram muitos. Aleluia. Olha o que acontece depois. No 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, pois ali louvaram ao Senhor, porque isso chamaram aquele lugar o vale de Bereca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Você vai voltar dessa guerra, você vai sair dessa guerra com alegria, com despojo, com riqueza, com prosperidade. Deus é contigo. Deus não vai deixar você padecer, mas acredita e continua louvando o Senhor. Josafá começou adorando, no meio adorando, e quando termina ele começa a sua adoração, e depois vai mais, depois ele se reúne de novo e começa a adorar com os instrumentos, levanta uma equipe de louvor e adora, porque a adoração, irmão, é a arma mais poderosa de guerra, chama-se adoração. Nós já falamos isso em outra mensagem. A oração é a arma de guerra mais poderosa. Então quero lhe dar um conselho nesses momentos difíceis. Tenha hábitos de adorar a Deus. Coloque na frente esse momento de adoração. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, quero te apresentar o teu povo. Sei, meu Deus, que cada um tem sua guerra particular, cada um tem sua luta particular. E eu quero, meu Deus, aqui declarar sobre a vida de cada um, que o Senhor é com todos, que o Senhor não vai deixar que nenhum entre nessa guerra só, porque o Senhor está indo na frente. E a palavra que o Senhor libera para o teu coração hoje é dizendo: toma posição de adorador, toma posição nessa guerra, porque eu vou pelejar por vós, eu vou pelejar por vocês, é eu que vou lutar, é eu que vou entregar, essa guerra eu vou vencer por vocês, vocês não terão o que fazer a não ser adorar. Toma tua posição de adorador. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance, que o Senhor alcance cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor